A outra pergunta, só não vou lembrar o nome de quem mandou, com relação ao número VSR que você soltava durante as transmissões. Então, como o número surgiu VSR, isso? eu poderia até ter falado sobre ele aqui na entrevista. Quando eu falei lá do negócio dos dados, o que acontece? Teve uma vez que eu tava num jogo, e aí eu falei um dado desse de forma muito confusa. Eu não me lembro qual era especificamente o dado. Mas eu falei de uma forma muito confusa. O André Henning, que tava do meu lado, ele não entendeu porra nenhuma do que eu falei. Ele falou, cara, ficou muito confuso aqui. Aí quando ele terminou, ele falou, Aí o que acontece? Quem tem muito essa marca dos dados, tem muito tempo. Tem, sei lá, 2011, eu acho, 2010, sei lá. Quem tinha essa marca dos dados era exatamente o PVC. O PVC. Que era 3 letras também. Sim. Aí ele virou e falou... Aí ele falou, como tem o PVC, que é de 3 letras, ele virou e falou, tá aí. Vitor Sérgio com o número, é o número VSR. Ele fez isso por causa disso. E aí isso gerou uma repercussão absurda, que todo mundo gostou. Aí o pessoal começou a falar assim, cara, faz o seguinte, próximo jogo, você fala um número assim, todo aleatório, sem nada a ver. É maravilhoso. Numa pegada de graça, numa pegada engraçada. Aí beleza, eu falei, tá. Aí eu comecei a pensar várias coisas. Aí como é que ficou assim? Por exemplo, eu tava fazendo um jogo do Manchester City. Aí tinha o Yaya Touré. Certo? Aí o André chegava e falava assim, Vitor Sérgio no segundo tempo vai fazer o número VSR. Vai trazer o número VSR, aquela estatística que não quer dizer nada. Aí eu falei, tá bom. Aí tinha o Yaya Touré. Aí eu fui lá, olhei e falei assim, André, o número do SR é 21. Aí ele virou e falou assim, o que é esse número? Você quer? Eu tô explicando, é o número de finalizações aqui. Não, tá errado. Eu falei, então o que é o número SR? Eu falei, 21 vezes o Zeca Pagodinho falou Yaya na música. Eu me lembro o nome da música. Em homenagem ao Yaya Touré. Aí mano, eu fiz várias dessas. Pô, assim, toda a transmissão toda tinha, a transmissão era a gente maravilhoso. fazia isso. E aí, só que assim, aí a pessoa fala, por que você parou de fazer? Parei de fazer por alguns motivos. O primeiro, isso estava me consumindo muito tempo para eu pensar em uma coisa realmente maneira. Para trazer um gancho. Exatamente. Teve uma que eu falei e que... caraca, eu não me lembro. Que a Angelina Jolie ia fazer um filme, ia lançar um filme. Eu não me lembro qual era o filme. Aí eu fui pesquisar e eu ia comentar um jogo do Real Madrid. E no dia anterior, a Angelina Jolie tinha divulgado um filme, tinha lançado um filme, que eu não lembro qual era. Aí que eu fui pesquisar todos os filmes da Angelina Jolie, qual era o aproveitamento do Real Madrid no jogo seguinte ao lançamento. Curiosamente, depois de um tempo, eu fiz isso primeiro. Depois de um tempo, a torcida do Corinthians fez isso com a música da Katy Perry. Katy Perry, acho que é isso. Que o pessoal diz que tem, eu não me lembro se é a Taylor Swift. Que quando Taylor Swift. Taylor Eu sempre Swift. confundo, é da Taylor Swift, exatamente. Sim. Ela lança um álbum, toda vez né? que ela lança um álbum, o Corinthians ganha. Corinthians ganha, exatamente. Fizeram isso depois. Eu fui fazer essa pesquisa e aí eu olhei lá que o Real Madrid tinha 75% de aproveitamento no jogo seguinte do lançamento do... Aí eu comecei a fazer isso. Porra, isso dá trabalho de pesquisar. Pô, você tá maluco. Então o que acontece? Aí eu fui começando a fazer e aí fui faltando tempo pra fazer e aí eu fiz alguns que não ficaram tão legais. Então eu já não foi gostei. caindo, né? Porque tipo assim, eu não sou humorista. Esse é um outro ponto interessante. O pessoal fala, transmissão descontraída, não sei o que. Cara, humorista é bom pra caramba. Alguns são muito ruins, mas humorista é humorista. Você fazer uma coisa que é levemente engraçada é uma coisa. Você tentar forçar vai ficar sem graça, vai ficar uma merda. Então, assim, aí isso foi me desmotivando um pouco, né? Aí a própria percepção do público mudou. Por exemplo, maluquices que a gente fazia no começo do Esporte Interativo, hoje se a gente fizer, vão dizer, pô, esses caras são amadores, não são profissionais. Então, o público foi mudando, o público foi meio que engessando. Por exemplo, tem um programa lá em 2013, que toda hora alguém bota no Twitter aí, que eu e o Henrique Marques saímos do programa quando o cara quer comparar os gols do Zico com o Hernani. Sim. A gente sai do programa. A gente saiu mesmo e não foi combinado. Nem entre a gente, nem com a produção. A gente saiu do programa mesmo. A produção não sabia.
Isso. A gente pegou e falou, não vou, essa discussão é muito ruim, não vou fazer não. Pegamos e levantamos. E saímos do estúdio. Perfeito? Aí, hoje, um montão de gente, toda hora esse vídeo aparece na minha timeline, porque alguém acha no YouTube ou no TikTok, alguma coisa, acha engraçado e bota. Só que isso a gente fazia toda hora. A gente saía do programa várias vezes. Sem combinar, nada. Sem combinar, a gente fazia. Agora, só que hoje isso é tão fora da casinha que as pessoas acham... E toda hora reproduzem isso. Então, assim, a própria audiência mudou isso. Então, começou a me dar muito trabalho para pesquisar. Depois, o público, a gente começou a ficar muito famoso também. Uma coisa era o que a gente fazia na Parabólica, a gente fazia muitas maluquices na Parabólica, o público da Parabólica entendia. O público da Parabólica, que era nosso público mais fiel, entendia. Aí começamos a aparecer em locais novos. O cara que tá acostumado a ver a ESPN, ver a gente fazer uma maluquice e falar, pô, esses caras são brincalhões. Então, sacanagem. Essa TV é amador, o caramba, que não tinha nada de amador, mas era o nosso público. Então, esse. E o terceiro foi que em vários momentos você perdia o timing de fazer. Uma coisa é, o jogo tá 3-0, você faz. Quer dizer, 3-0 nem é o melhor exemplo. Mas o jogo tá ali. Porque você imagina, você é torcedor do Corinthians. Corinthians tá tomando 3-0. Aí eu vou fazer uma graça dessa de número 6 e vai falar, porra, eu quero que esse cara vai se fuder, pô. Meu time tá perdendo. Sim. Então, assim, começou... E cada vez mais as pessoas torcem pros times de fora normal. como se fossem se fossem times do Brasil. Exato. E nenhum problema nisso. Então o que acontece? Uma coisa é quando a gente fazia lá no começo, que tava só no começo dos campeonatos ingleses aqui, aí hoje o cara torce pro Liverpool como se fosse... o time de infância. Então, aí tu faz uma piada com o Liverpool, o cara se dói. Então, assim, essa conjunção de fatores fez eu parar, entendeu? Porque não cabia mais. Acho que ele fez ali o papel dele. O papel dele foi legal, foi bom enquanto durou. Mas também deixou o gostinho de querer mais. Toda hora alguém pede pra fazer. Mas... E a pergunta é que não quer calar, né? Aí, por exemplo, aí eu comentei NBA um dia desse aí o pessoal falou, se chegar a tantos mil curtidas, o Vitor Sérgio vai fazer um número VSR da NBA. Aí eu falei, caraca, mano. Não faz resgatou isso, agora. Falou, prometeu no ar. Aí eu fui pesquisar. Aí tinha um jogador que chamava... Caraca, eu não me lembro. Tinha um jogador lá que chamava alguma coisa relacionada à igreja. O Capela, o Clint Capela, que é o do pivô do Atlanta, acho que hoje. Não, acho que foi trocado, nem lembro onde ele tá. Mas, ou tá no Atlanta, enfim. O Clint Capela era o jogador. Aí eu fui pesquisar, fui pesquisar um jogador de basquete que tinha nome de templo religioso. Nossa. E que tinha jogado. Aí eu achei um cara que jogou no basquete espanhol chamado Iglesias, que é igreja em coisa. Aí eu fiz o número VSR falando sobre isso. É o primeiro jogador desde o Iglesias a conseguir jogar uma semifinal com nome de templo religioso. Foi uma parada assim, só que dá trabalho. Dá trabalho. Então assim, deixa fazer de vez em quando. Pois não, aparece pra mim